Fala, quarto ano, tudo bom? Aqui é tia Bia e hoje é dia de aula de História. Galera, vamos relembrar um pouquinho o que a gente aprendeu na nossa última videoaula. Na última aula, a tia falou um pouquinho sobre a vida dos habitantes aqui do Brasil. A vida dos primeiros habitantes aqui do Brasil. Como era o modo de vida. A tia falou que eles viviam da coleta de frutos vegetais, da agricultura, que a agricultura era muito importante para esse grupo que viveu aqui no Brasil. A tia falou também sobre as diversas funções da cerâmica, que a cerâmica fazia parte do cotidiano desses grupos humanos. A cerâmica ela tinha várias funções, além de servir para coleta de alimentos, para também cozinhar os alimentos, ela servia também como urna funerária. Aconteciam os rituais para enterrar os corpos eram colocados dentro dessas cerâmicas. Então a gente conheceu um modo de vida bem diferente que estava acontecendo naquele tempo. Isso em 1400 e 1500. Galera, hoje vamos conhecer outros lugares e outras formas de vida. Galera, vocês agora estão com a apostila de vocês. Vocês podem acompanhar a videoaula abrindo lá na página 172 e acompanhar a leitura que a tia vai fazer, acompanhar a explicação e tudo isso com a sua apostila aí, aonde você está agora. Turma, vamos lá? Outros lugares, outras formas de vida. Entre os anos 1400 e 1500, no atual Brasil, os indígenas estavam fabricando cerâmica, praticando a caça, a coleta e a agricultura. Vamos saber agora o que estava acontecendo na Europa no mesmo período? Galera, tá vendo como é importante assistir a videoaula? A tia acabou de relembrar com vocês o que a gente aprendeu na última videoaula. A gente estava aprendendo sobre os povos indígenas que viveram aqui nessa época de 1400 e 1500 anos. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre o que estava acontecendo lá na Europa nesse período. Ao mesmo tempo em que os indígenas estavam estabelecidos na região do atual Brasil, em outras regiões do mundo a vida era bem diferente. Na Europa, havia cidades com ruas pequenas e apertadas. Tinha muita sujeira por toda parte, pois não havia esgoto nem água encanada, como as que existem hoje. Em algumas cidades havia atividades comerciais, como feiras. No entanto, não existia a variedade de alimentos que temos atualmente. E não era comum usar os temperos que usamos na nossa comida. Apenas as pessoas muito ricas podiam comprar temperos e especiarias. Você consegue imaginar como era a vida naquele período lá na Europa? A tia colocou duas imagens de cidades da Europa, de Portugal, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho como eram essas ruas, as casas, para a gente conseguir imaginar e ver como era bem diferente aqui do Brasil. As especiarias. Vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre essas especiarias. As especiarias são plantas que naquela época eram encontradas somente em certas regiões do mundo. Como elas vinham de muito longe, eram muito caras e por isso tornaram-se produtos muito valiosos para os comerciantes. Muitos deles enriqueceram com esse comércio. Assim como naquela época, as especiarias hoje são usadas como temperos e também são adicionadas a perfumes e a cosméticos. Elas têm grande utilidade na preparação dos alimentos, dando-lhes sabor e aromas diferenciados. Por isso, elas eram muito desejadas e valorizadas. Como naquela época não havia geladeira, a conservação dos alimentos se dava com o uso das especiarias. E elas ajudavam a disfarçar o gosto ruim dos alimentos quando eles estavam quase estragando. Além disso, serviam também como medicamentos. O cravo da Índia, por exemplo, era usado como analgésico por apresentar um componente com essa propriedade. Vamos continuar então aprendendo, galera, um pouquinho mais sobre as especiarias. Conhecer a história de produtos que hoje encontramos nas prateleiras de qualquer supermercado pode ser muito interessante. E você vai entender por quê. As especiarias
Mais especificamente, passaram a ser conhecidas na Europa a partir das cruzadas. Galera, as cruzadas, elas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica, tá? Isso lá no século VI. Mas depois a tia vai explicar um pouquinho mais sobre isso em outro momento. Como não se adaptavam ao solo europeu, esses produtos precisavam ser obtidos por meio de aventuras disputadas e que tornou ricos comerciantes e reis. As rotas de comércio, elas poderiam ser feitas por terra também. Em alguns países, as viagens eram realizadas por meio de caravanas de camelos que atravessavam várias regiões, e algumas delas em quentes desertos e em longas filas, igual a tia colocou na imagem aí do lado. Olha como é que eram as caravanas de camelos no deserto. Mas elas também poderiam ser transportadas pelo mar, sendo os árabes os povos que traziam os produtos até os comerciantes de Gênova e Veneza. E eles compravam e revendiam para o resto da Europa. Haviam vários povos envolvidos nesse comércio, porque um único povo não conseguiria fazer as viagens em função das distâncias e dos perigos envolvidos, o que, por sua vez, encarecia muito os preços das especiarias em função dos pagamentos de impostos e taxas. E isso, galera, nos ajuda na compreensão dos motivos de Portugal ter iniciado as navegações e terem parado aqui, ó, no nosso país. Vocês sabem como algumas especiarias é utilizada hoje? Ou se vocês já usaram alguma delas? Você conhece alguma receita que usa a especiaria? Alguma especiaria? A tia vai conversar sobre isso com vocês no nosso encontro no Meet também, galera. Aqui a tia fez só um panorama para vocês entenderem como a especiaria ela era importante. Hoje a gente vai ao mercado, a gente consegue pegar na prateleira uma especiaria, tudo muito fácil, muito prático, mas nem sempre foi assim, turma. As especiarias, para chegarem até a Europa, elas passavam por todo esse processo de rotas de comércio, rotas das especiarias, por caravanas no deserto, pelo mar, e tudo isso tornava essas especiarias muito valiosas. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre essas especiarias, galera. Alguns exemplos. A pimenta do reino. Essas pequenas sementes secas têm origem na Índia e na ilha de Java e Sumatra. Depois do sal, é o mais universal dos temperos, sendo utilizado na culinária de várias regiões do mundo. A canela é uma casca de árvore seca nativa do Ceilão, atual Sri Lanka. Esse tempero saboroso é usado na fabricação de bebidas como licores e de doces variados. Pode ser utilizado em pó ou em... Temos a noz moscada. Essa semente é originária das Ilhas Banda, na Indonésia. Ralada, era muito apreciada como tempero. Misturada com gordura ou polpa de maçã, era usada como pomada para aliviar dores. Temos também o cravo da Índia. Mais um exemplo aí, galera. É originário das Ilhas Moluscas da Indonésia. Na China, era costume as pessoas mastigarem cravo antes de se dirigirem ao imperador, para terem bom hálito. Hoje, ela continua sendo usada na culinária e também se extrai dela um analgésico. Turma, a tia aqui mostrou 4 exemplos de especiarias que a gente encontra hoje com muita facilidade. Inclusive, a tia adora as especiarias. E a tia mostrou também a importância das especiarias na vida dos grupos humanos de diversos lugares do mundo. Mas você deve estar se perguntando, tia, por que a gente tem que aprender isso? Galera, tudo isso faz parte da história do ser humano. Tudo isso mudou a vida do ser humano. A tia falou o quanto as especiarias eram importantes na vida dos europeus. Eles compravam essas especiarias que vinham do Oriente Médio, vinham de outros lugares, tinham um valor muito alto. Elas giravam o comércio e elas eram importantes em diversos fatores da vida, não só nos alimentos, mas serviam também como remédio, como perfume. E é muito legal a gente conhecer o que estava acontecendo no mundo, enquanto aqui no Brasil os indígenas estavam vivendo também de agricultura, da cerâmica, e isso nos leva a entender o porquê
da colonização. Por que que o povo veio lá de Portugal e parou aqui no Brasil? Então, galera, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso com vocês no Meet. Eu espero você já já. Um beijo!